Boa noite, estamos aqui nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026, culto da família, onde vamos meditar em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 27. Depois vamos orar no nome de Jesus Cristo. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. O nosso Deus, forte e poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, adoração, respeito e amor, no nome de Jesus Cristo. Que amor é este que mudou a minha sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de mim. Que amor é esse que mudou a minha vida, me mostrando a saída quando estava no fim. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo pra viver. Amor igual neste mundo não há. Amor assim só Jesus tem pra dar, amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus. É o amor de seu Filho amado, o nosso Jesus Cristo. Oh, aleluia, e o Espírito Santo deles. No nome de Jesus Cristo, vamos meditar. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Fez uma pergunta para Jesus, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então quer dizer que esses dois mandamentos são os maiores, os mais, importantes para Deus. Não é que os outros não sejam importantes, todos são importantes, mas os mais importantes que nós, servos e servos, ser humano, precisa adquirir em Deus, porque só se adquire esse amor só em Deus, só com Deus, meditando a Bíblia, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Só assim o ser humano conseguirá amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, meditando na palavra de Deus, no verbo vivo, Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Ele subiu para o céu e nos deixou a sua palavra, o verbo, para nós aprendermos e conhecermos e tornarmos filhos e filhas verdadeiras de Deus, meio-irmãos de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus Jesus.
Como ele diz aqui, amarás o teu próximo com a ti mesmo. O segundo mandamento, não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Ele admitiu, o escriba. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Ele entendeu que fazendo isso a pessoa não precisa, não necessita de fazer holocaustos e sacrifício. Porque depois que Jesus pagou o preço, morreu na cruz, sofreu, pagou o preço para nos resgatar novamente para Deus, o ser humano não precisa mais. Jesus conquistou a graça e nos concedeu. A graça é um bem que nós não merecemos e jamais mereceremos, mas é nossa, porque Jesus conquistou. Ele venceu tudo e todos e conquistou. E a conquista dele não foi só essa, foi muitas. Muito mais do que imaginamos que Jesus conquistou tudo. Tudo para o nosso ser humano. É só nós querermos tomar as decisões que Deus pede, Jesus pede para nós tomarmos. Adquiriremos tudo que Jesus conquistou para nós. E aqui está, a palavra de Deus é o testamento. O ser humano precisa ler o testamento para saber o que ele ou ela tem direito no testamento, na obra redentora, a obra total e completa que Jesus fez por nós. Ele veio dos céus para salvar-nos e salvou, nos ensinou a depender de Deus, a amar a Deus, a não virar as costas para Deus. As pessoas que viram as costas para Deus estão perdendo e perdendo muito. E ele entendeu que fazendo o Deus não pede sacrifício nem holocausto, Deus pede obediência. Né? Como ele entendeu que o que amar de todo o coração, amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma, e toda a alma quer dizer toda a memória, a mente, inteligência, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. É verdade, ele entendeu. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Jesus ensinou, então ele não faltava mais muito para ele adquirir a salvação, o reino de Deus. O reino de Deus é a salvação. Não está longe do reino de Deus. Essa pessoa não está longe, mas precisa ficar todos os dias, né, nos planos da salvação, fugindo do pecado, das coisas erradas, não aceitando. E andando, fazendo a vontade de Deus, guardando seus mandamentos e praticando. E ele entendeu. Nós precisamos, a humanidade precisa entender que precisa amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se não sabe se ama, fala com Deus. Deus, eu nem sei o que é me amar, e não sei o que é amar o meu próximo. Me ajuda, me ensina.
E Deus vai lhe ajudar, vai lhe ensinar e você vai conseguir. E isso vai te realizar totalmente e completamente em todas as áreas da sua vida. Porque com Deus ninguém perde, não empata, só ganha, só vitória. Também vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio. É lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar aqui. Diz assim, Deus falando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Entendeu? Então, é para nós ouvirmos e adorar o único Senhor, Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. E não está adorando, se ajoelhando, fazendo penitência, fazendo fazendo holocausto, sacrifício, que isso de nada adianta, você só estará perdendo tempo. Perdendo tempo e perdendo mais que o tempo. Enquanto você tem um Deus vivo, todo-poderoso, que quando você pediu, ele lhe ouviu, e você sabe quem é de quem eu estou falando, daquele Deus que você clamou quando você precisou, Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me livra, e ele te ouviu. Antes de você terminar o pedido, ele agiu em teu favor. É esse Deus que você deve pedir quando precisar. Não ir para fazer holocausto, pedir ajuda a deuses feitos pela mão do homem, deuses mortos, deuses sem vida. É isso que Deus não quer, que o ser humano perca tempo pedindo ajuda para deuses que não podem ajudá-lo, não tiveram nem capacidade de mantê-los em vida. Como vão poder ajudar alguém? É perda de tempo, é bobeira. E Deus não quer que o ser humano vive perdendo tempo. Se precisar pedir algo, peça a Ele. Ele te ouve, como sempre te ouviu e sempre te ouvirá. Ele sempre te ajudou e sempre te ajudará. Ele nunca te deixou só e jamais te deixará só. Ele estará contigo até a consumação do século, te ajudando, te esforçando. Confia nele, quando precisar, peça ao Deus vivo, o Papai do céu, o Criador do céu, da terra, do universo e tudo que existe, o dono de tudo e de todos. Também vamos meditar em, como diz aqui, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que eu li agora, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor, não há outro, jamais haverá um Deus como o nosso Deus, forte e poderoso. Vamos meditar em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27 agora, para nós terminarmos e orarmos por nós, pelos nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. Lucas, lá no Novo Testamento, nós lemos em Marcos 12, capítulo 12, versículo 28 ao 34, agora lemos Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, agora vamos meditar em Lucas, capítulo 10, versículo 27, 25 ao 27. Mateus, Marcos, Lucas. Depois de Marcos vem Lucas. Lucas, capítulo 10.
Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um certo doutor da lei. Era doutor. Não era qualquer um. Vivia nos palácios, nas sinagogas. Era importante, um doutor. Doutor, né? Hoje o doutor sempre foi importante. Quando a pessoa é chamada de doutor, ela estudou, ela tem, né, direito de exercer o doutorado, de exercer o seu, né, aquilo que ela cursou. Ela cursou o doutorado, né, ela cursou, né, para advogado, para advocacia, ela vai exercer aquele cargo. E aqui ele era um mestre, né, ele era mestre, um doutor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, né, ele querendo ensinar Jesus aqui. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. Mas tem uma parte aqui que ele quer ensinar Jesus, ele quer dizer que ele sabe, né? Ele sabe. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Jesus perguntou para ele. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fizeste isso, e faze isso, e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Despojando, eles roubaram ele. Eles despojaram, roubaram, tiraram tudo o que ele tinha e o espancaram. E retirando-se, deixaram-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, e o passou de largo. Aqui está falando de um pastor, ou, né, um pregador, e está falando aqui de um levita, um que faz louvor nos altares, com instrumento. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano, que samaritano não se davam com os judeus. Não é que não se dava, os judeus se achavam mais importante que o samaritano. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que dele mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual dos, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Isso aqui é amar o próximo, fazer da mesma maneira. Ver a pessoa lá caída, a pessoa lá precisando de ajuda, se tem condições, né, para ajudar, ajuda. Mas ir lá e ajudar, né, se não ajudar, é o dever daquela pessoa que ama o próximo, é de ir lá, se machucou, ver, né, e ajudar a levar para o hospital, para uma UPA, né, não deixar ali, fazer o bem. E se puder ajudar financeiramente, também, isso é fazer o bem, isso é amar o seu próximo. É o que Jesus nos ensinou, ensina e sempre ensinará para nós, ser humano. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se não amamos, não sabemos o que é amar, o que é amor, peça ajuda a Deus. Deus, eu quero ter esse amor do Senhor em meu coração, em mim, Senhor, para mim poder aprender a me amar, para poder amar o meu próximo. Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra de hoje. Vamos orar. Senhor, eu oro hoje, as minhas 2 filhas, né? Tenho 2 filhas que estão de aniversário, fazem aniversário junto, dia 25 de fevereiro, e parabenizá-las, que Deus venha abençoá-las grandiosamente em todas as áreas das suas vidas, que Deus venha ter um encontro verdadeiro com elas todos os dias, que Deus venha agir na vida delas, que Jesus venha estar com elas todos os dias até a consumação do século, ajudando, esforçando elas, em o nome de Jesus Cristo, que elas venham ter saúde, abundância de saúde, abundância de bênçãos de Deus, sucesso em todas as áreas das suas vidas, que Deus venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida delas, que elas venham ter muito sucesso com Deus, em Deus, para Deus, aqui, e que elas possam, né, serem todos os dias das suas vidas servas verdadeiras de Deus, que fazem a vontade de Deus, que procuram só fazer o que é certo, o que agrada a Deus, que é o melhor para elas. Que Deus venha abençoar muitíssimo, grandiosamente, a vida delas, da minha filha Jéssica Luiza Pereira e da minha filha Brenda Luiza Pereira. Que Deus venha abençoar elas grandiosamente neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus derrame bênçãos sem medida, que as bênçãos venham e alcance elas todos os dias da vida delas, nome de Jesus Cristo, que Deus venha protegê-las, guardá-las, livrá-las de todo mal, de todo perigo, de toda e qualquer ação maligna, nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo também a minha esposa, minha amada esposa, abençoo meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, sogro, sogra, cunhado, cunhadas. Abençoo também vocês que estão ouvindo esse culto da quarta-feira da família. Eu abençoo vocês, abençoo seus familiares com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, que haja união, que haja amor nessas famílias, que
que todo mal seja dissipado, destruído, aniquilado, todo espírito de contenda, de desavença, de discórdia, seja destruído, aniquilado, todas essas obras do mal, que venha haver paz, amor, compaixão, misericórdia, perdão nessas famílias, que elas venham se unir para se ajudar a solucionar as situações. Nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Receba tuas bênçãos, teus milagres. Nome de Jesus Cristo, Senhor, se as famílias estiverem precisando de ajuda, precisando de falta de recurso, estão passando necessidade. Senhor, o Senhor é o Deus, um Criador dos céus, da terra, do universo, um Deus que supre. Supre, Senhor, as nossas necessidades, as necessidades deles, delas, por Cristo Jesus, em glória por Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Envie recursos, bênçãos, sem medida, Senhor. Supra as necessidades minhas, nossas e de todos eles, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Fique na paz, abraço, tenha uma noite abençoada, o sono do justo. Sexta, 19h30, cura e libertação, oração forte, nome de Jesus Cristo. Abraços, abraços, abraços.